Informações avançadas ao Semanário Econômico pela Inspeção Geral de Jogos indicam que a contribuição fiscal dos estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar registrou uma redução de cerca de 32,5% em 2020, passando de 375 milhões de meticais em 2019 para 253 milhões de meticais em 2020. A paralisação das atividades nos estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar no âmbito das medidas de contenção da pandemia da Covid-19 gerou uma queda abrupta nas atividades deste negócio, contrariando as tendências normais que se vinham verificando nos últimos anos. Informações avançadas pela Inspeção Geral de Jogos indicam que a contribuição fiscal de estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar registrou uma redução de cerca de 32,55% em 2020, passando de 375 milhões de meticais em 2019 para 253 milhões em 2020. A paralisação das atividades dos estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar no âmbito das medidas de mitigação da Covid-19 gerou uma queda abrupta deste negócio, contrariando as tendências normais de um crescimento que vinham sendo observadas nos últimos anos. Antes da pandemia a tendência era crescente, mas depois da pandemia, depois que eclodiu a pandemia, as receitas baixaram ligeiramente ao longo desse tempo. Evidentemente, nós tivemos uma redução mais ou menos de tendencialmente 12 a 14%. De 2018 para 2019, por exemplo, houve um decréscimo de 3,45%. De 19 para 20, de 32%. E para 2020, 34,8%. Portanto, tende a decrescer, mas basicamente é por causa da pandemia. Se formos a reparar, mesmo em termos de receita do jogo, a receita era crescente até então, mas foi baixando. Em 2018 tínhamos para os cofres do Estado cerca de 389 milhões, que baixou para 375 em 2019 e 353 em 2020. No cômputo geral, não obstante o atual ambiente de adversidade econômica, o inspetor-geral adjunto da Inspeção Geral de Jogos, Macário Gusse, faz uma avaliação positiva da evolução do setor. Entretanto, revela alguma preocupação sobre a questão de jogos ilícitos no país. Não sabemos como é que as máquinas entram no país. Qualquer equipamento de jogo, para entrar no país, deve ter autorização expressa da Inspeção Geral de Jogos, para ver as características, e só o transporte deve ser autorizado. Não sabemos como é que essas máquinas entram. Se calhar são montadas aqui no país, deve ser uma grande rede, porque as máquinas estão espalhadas por todo o país. Da campanha que fizemos, houve apreensões em todo o país, mas todas as províncias mesmo têm essas máquinas, e então é um fenômeno que não está só na cidade de Maputo ou cidade e província de Maputo, mas está em todo o país. É um grande desafio para nós para o combate ao jogo ilícito. E a par disso já incitamos contactos diretos com as alfândegas, nossos colegas das alfândegas, para que não autorizem tanto a importação dessas máquinas sem autorização expressa da Inspeção Geral de Jogos. Porque quem deve importar equipamento de jogo são concessionários já autorizados. Refira-se que o país conta atualmente com apenas 5 casinos licenciados, 2 dos quais com operações em Maputo e os restantes 4 distribuídos pelas cidades de Batola, Beira, Tete e Nampula.